Em 317 Constantino adota o cristianismo como religião oficial do império, transforma vários templos pagãos romanos em templos religiosos cristãos. Em 325 Constantino convoca o Concílio de Nicéia para determinar os ritos e preceitos da nova religião. No concílio foi determinado os cultos, ensinos, a instituição da Páscoa, das festividades, do calendário eclesiástico, além de determinar a hierarquia da nova igreja e o papado. Azazel havia traçado seu plano de criar uma religião oficial, a fim de alterar e corromper totalmente o ensino puro e verdadeiro do Messias. Assim nasce o catolicismo, a nova religião que havia usurpado o ensino do Messias e o corrompeu com ensinos humanos, paganismo, idolatria e diversos ensinos que tanto o mestre como seus discípulos nunca ordenaram. O catolicismo criou vários meios de manipular totalmente as pessoas, desde lugares de punição, intercessão de santos, objetos sagrados dentre outros. Criou o inferno, que na realidade se deriva de inférios, a sepultura dos mortos, mas que no catolicismo se tornou o temido inferno de fogo e punição, além da crença no purgatório e almas, onde as mesmas eram atormentadas caso desobedecessem à religião, o mesmo conceito utilizado no Egito Antigo, como registrado no Livro dos Mortos, uma forma de criar medo e terror entre as pessoas e as mesmas serem submissas à sua doutrina. O ensino puro e simples do mestre foi transformado em inúmeros preceitos, doutrinas e ordenanças no meio religioso, graças a homens corruptos a serviço dos caídos, os quais querem a todo custo levar as pessoas à perdição. Tudo começou com o catolicismo, o qual usurpou as escrituras, e em seu lugar instaurou doutrinas humanas e cultos pagãos, a mesma igreja que se diz ser fundada por Pedro, mas que não segue em nada o verdadeiro ensino do mestre. Pedro não fundou nenhuma igreja física. Quando o Messias se referiu que sobre Pedro ergueria a sua igreja, ele se referia ao corpo de Pedro, o templo vivo do Pai, sobre esta pedra, ou seja, Pedro. O nome Pedro é tradução de Petros, ou seja, pedra, tanto que em sua carta Pedro confirma isso, dizendo que somos pedras vivas, que constituem a igreja do Messias e não uma igreja física de pedra e tijolo. Em nenhuma passagem bíblica cita Pedro se declarando papa ou líder de alguma igreja. Paulo não menciona nenhuma igreja de Pedro quando esteve preso em Roma por 2 anos. Não há nenhuma menção da Igreja Católica na Bíblia, nem mesmo em Apocalipse, quando o Messias enviou cartas às 7 igrejas da Ásia. Se de fato o catolicismo foi fundado por ele, devia haver uma carta destinada a tal, mas não há nenhuma. O catolicismo foi fundado há quase 300 anos depois da morte de Pedro. Quem o instaurou foi o imperador Constantino. Todos os preceitos e ordenanças do catolicismo foram fundamentados por Constantino e não por Pedro. A verdadeira igreja é o corpo humano, templo do Pai, criado à sua imagem e semelhança, assim como Paulo descreveu, e na época dos discípulos havia grupos de irmãos da verdade em todas as cidades por eles visitadas. Logo após a morte dos discípulos, a igreja ficou abalada. Nisto se levantaram falsos líderes, os quais se assumiam como sucessores dos discípulos, a exemplo Clemente, Lino, Irineu, Anacleto, dentre outros. Mais tarde, com a criação da doutrina católica romana por Constantino, foi promulgado que tais falsos líderes eram sucessores de Pedro, que erroneamente foi ordenado como primeiro papa, e seguido por eles como demais papas. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Tanto Pedro como demais discípulos nunca se colocaram como mestres ou líderes, pois isso contraria ao ensino do Messias, o qual disse que ninguém devia se exaltar ou se colocar acima dos demais, muito menos a cargo de Papa, o qual significa Pai, sendo que o Messias disse para não chamarmos ninguém nessa terra de Pai, pois só um é nosso Pai. A doutrina católica é totalmente oposta aos ensinos do Mestre, nada do que é praticado nela condiz com os atos dele, é uma doutrina totalmente pagã, humana e idólatra. Nela se há assimilação de várias religiões pagãs da história, vários são os símbolos e rituais que se assemelham com os cultos antigos, com destaque para o culto ao sol. Assim como no passado os caídos se transfiguravam de uma infinidade de deuses e deusas, cada qual desempenhando uma função,
O mesmo se assemelha aos santos católicos. Há uma infinidade de santos e santas, cada qual é atribuída uma função, causa, tendo em cada cidade, estado ou país o seu santo padroeiro e intercessor. Disto se deriva vários fardos pesados e pecados impostos ao ser humano, como promessas, idolatria, ladainhas e todo tipo de orações com vãs repetições, o oposto do ensino simples do Pai. Além das inúmeras rezas e ladainhas, ainda é ensinado a orar a santos e principalmente a Maria, a qual tem imagem de destaque como Mãe de Deus e intercessora dos homens a seu Filho. Não existe nenhuma passagem bíblica atribuindo a Maria tais títulos e muito pelo contrário. O Messias mesmo disse que todos que fazem sua vontade são sua mãe e irmãos. Veja. Foi-lhe avisado, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse, e minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra do Pai e a observam. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra do Pai e aguardam. Veja que o próprio Mestre não exaltou a Maria, pois no reino do Pai não existe hierarquia, nem alguém ser superior a outros, mas todos são igualmente irmãos entre si, sem privilégios entre eles. Somente o Messias é o intercessor entre o Pai e os homens, pois foi o único que desceu do céu para revelar o Pai ao mundo. Não existe outro intercessor e outro caminho, nem padre, pastor, santo, anjo ou Maria. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Toda essa idolatria a Maria na verdade é direcionada a outro ser, oriunda do paganismo, ao culto da Rainha dos Céus. Como o catolicismo assimilou vários cultos pagãos em sua doutrina, como o culto ao deus Mitra, ou deus Sol, ao qual Constantino era sacerdote, assim também foi introduzido o antigo culto à Rainha dos Céus, que em algumas culturas era a deusa Astarte, Astarote, Ísis, e para os romanos a deusa Artemis, onde todas representam o próprio Azazel, o qual se transfigurava como deusas no passado, e seu culto foi sendo repassado até os dias atuais. Além do culto pagão a diversas divindades, o catolicismo ainda se destaca pelo culto aos mortos, uma idolatria horrenda a cadáveres e partes humanas, como ossos, sangue, cabeça e todo tipo de parte de corpos dos ditos santos, restos mortais guardados em relicários, luxuosamente adornados em ouro e pedras preciosas, os quais são idolatrados como objetos sagrados. São doutrinas opostas aos ensinos do Messias e dos discípulos, como a intercessão de santos, que segundo o catolicismo intercedem no céu para todo aquele que lhe pedir e rezar fervorosamente. Não existe almas em purgatório ou inferno, nem santos no céu intercedendo por nós. No reino do Pai só há ele o Messias, os anjos e os 24 anciões, que são os profetas enviados pelo Pai aqui na terra e ressuscitados na época da morte e ressurreição do Messias. Não existe almas de mortos, isso foi uma criação do catolicismo oriunda dos caídos, instruída desde a antiguidade aos povos a essa crença, uma forma de causar temor e submissão à religião, com medo nas pessoas de sofrerem no pós-vida caso desobedeçam seus líderes religiosos. A palavra alma significa vida, relativo ao sopro de vida do Pai, que dá a vida ao ser humano e não a uma parte que se desprende do corpo indo para céu ou inferno. Todo o ensino puro do Mestre foi adulterado por meio do catolicismo de Azazel. Mas Azazel não parou por aí, ele reúne todas as escrituras deixadas pelos discípulos e os irmãos, proíbe qualquer um de possuí-las com a pena de morte. Azazel queria ter certeza que ninguém teria acesso ao conhecimento do ensino puro do Messias, somente o catolicismo poderia ter posse das escrituras. Com as escrituras em seu poder ele adultera, tira partes, exclui evangelhos e mescla com a Torá judaica, que era a Septuaginta, criando assim o conjunto de livros chamado Bíblia, dividido em Antigo e Novo Testamento. Jerônimo, a pedido do Papa Damasco, foi responsável de traduzir a Bíblia, do grego para o latim, língua de Roma, criando assim a chamada Vulgata. O próprio Jerônimo, contrariando a ideia do Papa, escreve uma carta advertindo ao mesmo dos perigos de se traduzir e alterar textos das Escrituras. O próprio Jerônimo admite que adulterou as escrituras originais durante as traduções. Através de Jerônimo, a tradução para o latim,
alterou os nomes e significados das escrituras e para que poucos tivessem acesso à mesma, somente bíblias em latim eram permitidas pelo catolicismo em edições limitadas para reis, monarcas e bispos. O Papa Inocente III proibiu a leitura e tradução da Bíblia para a língua franca e decretou que, se a Bíblia fosse lida ou ensinada por alguém sem expressa aprovação da Igreja, essa pessoa seria morta. No Concílio de Toulouse, realizado na cidade de Tolosa, na França, em 1229, foi proibido o uso da Bíblia entre os leigos em sua língua regional para evitar que heresias se espalhassem. A Bíblia foi literalmente proibida para as pessoas, era limitada apenas à elite e ao clero católico, com a desculpa de evitar heresias. Azazel, assim como fizera Israel com seu povo, escondendo os 10 mandamentos, faz o mesmo com as Escrituras, as escondendo do povo, proibindo qualquer um que não seja dos seus de ler ou ensinar as mesmas com punição de morte caso descumprissem. Assim como lá no passado qualquer um morria ao tentar se aproximar da arca contendo os mandamentos do Pai. Azazel com este livro iria alterar completamente o ensino do Mestre. De lá para cá a Bíblia ainda passaria por inúmeras traduções e adulterações, tudo foi modificado, nomes, ensinos, significados e passagens. Azazel viu como Israel criou uma religião monoteísta, onde era adorado como Deus único, decide mesclar a história do Deus de Israel com a história do Messias, causando assim uma mistura de mentira e verdade fazendo com que as pessoas adorem ao falso Deus de Israel no lugar do verdadeiro Pai. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, ou aliás rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, ou mais deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Ao ver na Bíblia a contradição entre os ensinos destrutivos e vingativos do Deus de Israel e os ensinos puros e de amor do Messias, a pessoa ficaria morna, servindo a 2 senhores, o que o Mestre condenou, já que não se pode servir a 2 senhores. Para aceitar o ensino puro do Messias é preciso se limpar dos velhos ensinos, nascer de novo, vinho novo em odre novo. É por isso que a Bíblia confunde a mente das pessoas. Azazel havia conseguido corromper e distorcer o ensino do Messias. O que antes era a pura verdade, amor e simplicidade agora dá lugar a uma doutrina humana, pagã e diabólica, repleta de idolatria a homens e imagens, tudo completamente o oposto do ensinado pelo Mestre e seus discípulos. Sem temor algum ele adulterou desde os ensinos do Messias, nome, tempo, criação da Trindade, culto a ídolos, culto ao sol, colocando homens com títulos de pai e mestre resultando em uma verdadeira doutrina diabólica. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação, e na sua testa estava escrito o nome de mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas do Messias. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Essa é a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra, prostitutas porque dela se derivará uma infinidade de filhas meretrizes as quais irão corromper toda a terra e o ensino do Mestre, e abominações e imundícies devido a toda a doutrina diabólica, idólatra, pagã e blasfêmia que ela pratica, vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro e pedras preciosas, devido a todo o luxo presente no catolicismo. Ainda está embriagada com o sangue dos mártires e irmãos que morreram pelo Império Romano e a Inquisição a que ela praticou. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada junta de muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Foi ela que embriagou os habitantes da terra com o vinho da sua depravação. O vinho com o qual a prostituta embriagou a terra é a própria Bíblia, a qual embriaga as mentes humanas com os falsos ensinos do Deus de Israel, misturando a verdade do Messias com a mentira do falso Deus. Eis porque depravação, deturparam o ensino puro, criando uma confusão mental que impede a pessoa compreender a verdade, um estado de embriaguez. A nova religião criada por Azazel exercia domínio mundial por meio da opressão, medo e mentira assim como fizera Israel com seu povo.
Qualquer aquele que desobedecesse ou questionasse seus ensinos era sumariamente punido com torturas e até a morte. Não havia espaço para heresias. A doutrina católica deveria ser única e respeitada por todos. É assim que a religião enganou todo o mundo, simplesmente se proclamando a detentora da verdade e salvação. No ano de 300 iniciou a oração pelos mortos e no mesmo ano iniciou também o fazer o sinal da cruz. No ano de 320 se institui a confecção e o uso de velas de cera, sendo acesas em momentos de culto. No ano de 375 a igreja adota a adoração aos anjos, dos santos mortos e dá ofício à confecção e uso das imagens. No ano de 394, eles instalam a missa e ordena que seja feita essa celebração diariamente. No ano 500, os padres se autoproclamam sacerdotes, começam a se vestir de forma distinta dos leigos. No ano de 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório. É um lugar aonde a alma vai para saber se ela vai para o céu ou para o inferno. Ela precisa ficar purgando ali os seus pecados. Isto é, quando você morre, sua alma não vai para o céu e nem para o inferno. Ela vai para o purgatório. E dependendo do que fizerem aqui na terra por essas pessoas, orações, missas ou pagamentos de indulgências, essa alma vai para o céu. Mas se não for feito nada por ela, ela vai para o inferno. Também posto por Gregório I no ano 600, o latim é instalado aos cultos, sendo assim todas as missas eram realizadas em latim, quer as pessoas soubessem falar ou não. No mesmo ano, orações começaram a ser dirigidas a Maria, como mediadora de Deus e os homens. Em 607, o papado romano é instaurado. Em 786, o culto à cruz, culto às imagens e relíquias eram autorizados pelo papado. Em 850, a água benta é misturada com um pouco de sal, e ela é abençoada por um sacerdote, santificando o local que ela é aspergida. No ano de 995, o Papa João XV ordena a canonização dos santos, e em 998, certos homens e mulheres passaram a ser considerados santos. No ano de 1079, instala-se o celibato do sacerdócio. Ele foi decretado por Gregório VIII. No ano de 1090 é instaurado o Rosário, a oração mecânica criada por Pedro o Ermitão. Em 1184 é instituída a Inquisição pelo Concílio de Verona. No ano de 1215, a transubstanciação é proclamada pelo padre Inocêncio III. Nesse mesmo ano da transubstanciação é também instituída a confissão de pecados aos sacerdotes. Sendo assim, as pessoas só recebiam perdão se confessassem seus pecados ao ouvido de um padre ou de um sacerdote da época. E mediante a penitência imposta pelo padre,
aquele pecado poderia ser absolvido, isto é, perdoado pelo padre. No ano de 1229, é declarado a proibição da Bíblia aos leigos e é colocado no índice de livros proibidos pelo Concílio de Valência. Ou seja, só era permitida a leitura da Bíblia pelo alto clero, como sacerdotes e cardeais. Em 1251, foi inventado o escapulário, por Simon Stock, um monge inglês. O escapulário foi inventado por causa de uma visão que por ele descrita como Nossa Senhora do Monte Carmelo. Essa figura teria aparecido a ele numa visão e entregou-lhe o escapulário como sinal de sua proteção. Eles acreditavam que o escapulário é um sinal externo de devoção mariana, que consiste na consagração à Santíssima Virgem Maria, por meio da inscrição da Ordem Carmelita, na esperança de sua proteção maternal. No ano de 1439, o purgatório é proclamado como um dogma pelo Concílio de Florença. No mesmo ano, é instaurada a doutrina dos 7 sacramentos. A doutrina dos 7 sacramentos são batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, reconciliação ou penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. A doutrina dos 7 sacramentos estão ordenadas pela Eucaristia, como para o seu fim 10. Ele teve a ideia de fazer a Basílica de São Pedro, uma catedral gigantesca, e para aquela época era algo muito difícil de se fazer. Foi então que ele decide fazer uma das maiores heresias de toda a história da Igreja, a indulgência papal. Qualquer homem pecador só poderia receber perdão dos seus pecados mediante a posse de um documento assinado pelo Papa. Esse documento se chamava indulgência, e quem tinha esse documento poderia ser levado ao céu. Você pode se ajoelhar diante de imagens, você pode falar com os santos diante da imagem, você pode beijar as imagens, acender velas diante delas, colocar flores diante das imagens. Por quê? Porque o segundo concílio de Nicéia nos diz que o culto que é prestado à imagem não se dirige à imagem, mas se dirige ao protótipo, ou seja, àquele que está lá no céu.